Enfim, me desculpem, tá? O Odemar está com 147K, nem é mega não, e está funcionando. Olha, parece o Tadinho. Odemar. Ô, Vinícius, esse é atrevido, Vinícius. Sua vida. Não, Nossa pois é, Senhora. aqui. Como é que desfaz da pessoa desse jeito? Não, deixa eu minha falar internet pra vocês. é de latinha de óleo que fica no alto assim, ó. Eu só troquei a minha internet por causa da aula de vocês. Eu falei assim, agora não vai cair. Brincadeira. Mas tamo indo. Fica lá. Então, vamos terminar isso aqui, ó. Então, pessoal, voltando no inadimplemento, a Luísa, você estava concluindo e era exatamente aquilo que você falou. Somente no caso concreto, gente, no caso real, nós vamos ter condições de avaliar quem realmente causou o dano e quanto de dano que foi. Então, pensem lá, eu dei o exemplo do vestido de noiva, né? A moça contratou a loja para entregar o vestido de noiva no dia do casamento. Agora, a moça contratou a loja para entregar um vestido que ela iria usar quando ela tivesse oportunidade. É diferente? É diferente, né? O dano do dia do casamento é muito maior. E aí cai sempre naquilo que eu falo para vocês. A indenização mede-se pela extensão do dano e não pela extensão da culpa. Combinado até aqui? Joia. Vamos para mais um assunto interessante de dano moral. Dano moral da pessoa jurídica. Pergunto. Dano moral é ofensa a direitos da personalidade ligados à dignidade humana. Então, quer dizer que pessoa jurídica não sofre dano moral? Eu acho que sofre. Eu acho que sofre. Sofre. No sentido dela ser difamada, o nome dela ser difamado. Tipo a Baker, por exemplo. Se rolasse que foi uma fraude que rolou, né? Então, ela teria sofrido dano moral. Perfeitamente. Por favor, quem está com vadimeco aí para mim, súmula 227 do STJ. Súmula 227 do STJ. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. E aí, o que nós vamos entender? Que a pessoa jurídica, obviamente, ela não tem dignidade humana, mas ela tem a chamada honra objetiva. O que é essa honra objetiva, gente? É a reputação, é o bom nome, é aquilo que os outros acham dela. Então, a pessoa jurídica pode muito ser ofendida na sua honra objetiva, que é a sua reputação. Então... Peraí. Então, a pessoa jurídica não é dano moral, é honra objetiva. Não, não, dano moral. É dano moral, sim. Ela não tem dignidade humana. Ela não tem dignidade humana, porque dignidade humana é própria do ser humano. Mas ela tem honra objetiva. E atingir a honra objetiva dela é lhe causar dano moral. Tá, mas em processo a gente escreve dano moral ou escreve honra objetiva quando se tratar de pessoa jurídica? Você vai escrever dano moral da pessoa jurídica por ofensa à sua honra objetiva. Então, o Juarez deu um exemplo ótimo. Vamos imaginar que prove ali que a Baker foi vítima de um complô. A Baker está destruída com base em tudo isso que aconteceu. Se ela provar que ela foi vítima de um complô, ela pode dizer que teve a sua honra objetiva afetada e pedir danos morais. Ok? Até aqui?
Ok. Mais uma observação dos danos morais, tem mais duas para fazer. Mais uma é a natureza jurídica de indenização por dano moral. A pergunta é: dano moral serve para reparar? Dano moral serve para compensar? Dano moral serve para punir? O que vocês O acham? quê? Punir. Punir Eu a acho que é pessoa. para punir. Compensar. Eu acho que é para punir. Punir quem paga. Recompensar é o material. Ué. E punir o moral para que essa pessoa não faça mais. Yeah. Vamos lá. Nos Estados Unidos adota a teoria do punitive damages. Isso. Estados Unidos aplica dano moral com caráter pedagógico, com caráter de punir, com caráter de ensinar para que a pessoa não faça de novo. Por isso que nos Estados Unidos nós temos essas indenizações milionárias. No Brasil, o que nós temos no Brasil? Nós temos as duas funções dos danos morais. Dano moral serve tanto para reparar uma dor, bem como punir o ofensor. Ok? Então, no Brasil, aceita-se que dano moral serve para reparar a dor e punir o ofensor. O problema é que os nossos tribunais fixam danos morais ainda muito baixos. E com base nisso, às vezes não pune. Às vezes não traz a sensação de punição. E aí eles continuam fazendo da mesma forma. Beleza? Até aqui? E finalmente, a sua pergunta, Luísio. E como quantificar dano moral, gente? Quanto vale o dano moral? É a tarefa mais difícil, mais tormentosa do direito. E os próprios julgadores, os próprios doutrinadores também passam por esse problema. Então, nós não temos uma tabela fixa de dano moral. Isso não existe. Por quê? Ofensa à dignidade humana, ofensa a direitos da personalidade, só podem ser analisados no caso concreto. Mas aí, doutrina e jurisprudência criaram alguns critérios para ajudar na quantificação de dano moral. Esses critérios funcionam como um norte e não com uma obrigação a ser seguida. Quais são esses critérios adotados na quantificação de dano moral? Primeiro critério, extensão do dano. O dano é pequenininho, pequeno, médio, médiozinho, médiozão, grandinho, grandão, gigante, enorme. Qual que é a extensão do dano? Quanto maior a extensão, maior o valor de dano moral. Beleza? Então, primeiro critério, extensão do dano. Segundo critério, justamente para não cair naquela situação de que vai ganhar, mas não vai levar. Segundo critério, condições econômicas das partes. Condições econômicas das partes. Não adianta nada você
condenar uma pessoa a um pagamento de dano moral de 5 milhões de reais se a pessoa ganha um salário mínimo por mês. Certo? Terceiro, grau de culpa das partes. Grau de culpa das partes. Se teve pouca culpa, podemos reduzir. Se teve muita culpa, podemos aumentar. A ponto de chegar no dolo. Mais um critério. Condições psicológicas das partes. Condições psicológicas das partes. O que é isso? O que aquele fato ocasionou psicologicamente nas partes? Se o abalo é grande, aumenta-se o valor. Se o abalo é pequeno, diminui-se o valor. E por aí Mas vai. essas condições não seriam anteriores também, não? É só posterior? Como é que é, Juarez? Essa condição psicológica das partes não é só depois do fato ou é antes do fato também? Por exemplo, a pessoa estava num dia ruim, brigou com a esposa, Sim, o filho está doente, etc. Você pode avaliar tanto antes, que fez com que o fato ocorresse, como também depois, como que ficou depois que o fato aconteceu. Ok. E, finalmente, a repercussão da ofensa. Repercussão da ofensa. Qual que foi a repercussão? Ah, quase nada, pequenininha. Ou enorme, gigante. Isso pode servir como critério quantificador de dano moral. E aí, para encerrar, eu queria analisar com vocês 2 artigos que, na verdade, nós já conhecemos. Lá do Código Civil 944. Professora, enquanto o pessoal procura aí, só repete para mim a questão da pessoa jurídica, os danos morais da pessoa jurídica. Como que é que escreve, que a senhora tinha falado aí para o Luiz? A pessoa jurídica, ela pode sofrer danos morais quando ela é atacada na sua honra objetiva. A honra objetiva é a sua reputação. E aí, 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Então, isso quando ocorre princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa, em confronto com a do autor do dano, que é a chamada culpa concorrente da vítima. Fechou até aqui, gente? Sim. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas. Não? Obrigado. Tá ótimo. Então, Só uma coisa legal que aconteceu hoje que eu ouvi, uma notícia sobre essa questão de dano moral.
E é sempre lá no futebol. O futebol é a melhor antropologia para a gente aprender as coisas. O neto, que é jogador, foi jogador, já apresentador, tem um programa na Band. E tem um cara que chama... hoje ele está na Fox Sports, ele trabalhou numa rádio lá em São Paulo, chama Estágio 97. E na época ele chamou o Neto de bobo, palhaço, xingou ele, foi um tanto de coisa. E aí o Neto entrou com danos morais solicitando 50 mil reais. E aí entra muito naquilo que você falou que os juízes estão aceitando hoje, que é casos cotidianos, né? Ofensa... Sim, você meros aborrecimentos. Meros aborrecimentos. Aí o Neto, que entrou com pedido, ele perdeu a causa. E ele entrou em acordo ontem, parece, para só pagar as custas judiciais do Benjamin Bach, lembrei o nome do cara, de 12 mil reais. Ou seja, ele ainda teve que pagar o advogado ainda. Exatamente. Do cara que ele porque se você entra com uma ação e perde, você fica obrigado a pagar honorários de sucumbência. Né? Então, nós temos que pensar muito hoje. Você vai pedir indenização de 1 milhão? Se você perder, você vai pagar honorário de sucumbência. 20%, né? Entre 10% e 20%, depende do juiz. 100 mil, 200 mil, filho, o cara tá... Exatamente. Tá fudido, tá... Né? E outro negócio também, você falou, que eu não pude falar, sobre quebrar uma Ferrari. Eu vi também a notícia, funcionário da transportadora, o patrão dele deu ele um carro, tipo assim, não era zero, deu um carro tipo 2018 para ele dirigir, e ele ficou muito aiado, e a Ferrari do patrão dele estava parada lá. Ele pegou o caminhão e amassou a Ferrari. Nossa, coitado! Você falou da Ferrari, eu lembrei da notícia. O cara vai destruir. Imagina o desespero. 1.700.000 a Ferrari. Só. Nossa! Aí, a minha custava só 1 milhão, do meu exemplo. E aí, nesse caso, o cara vai ser mandado por justa causa e ainda vai perder até... Vai, até as calças dele. Até as calças. O resto das calças também. Muito bom, muito bons exemplos. Um dia de fúria. Diga. Naquela que o Marcos Vinícius falou em relação a fazer o cálculo do tempo, vamos dizer assim, dos ganhos da pessoa até a expectativa de vida dela, o artigo 948 fala nisso, não é isso? Sim. Mas aí seria lucro cessante, né? Seria lucro cessante. Mas o 948 no caso de homicídio, né? Sim. Isso seria lucro cessante. Pois é. Então, assim, se uma pessoa mata ou ela fica obrigada civilmente a pagar, não é isso? Sim. Enquanto durante a vida. Isso se aplica assim, só por curiosidade, se aplica na prática isso? Aplica. Aplica sim. E aí, o que acontece? Bandido não, né? Isso é pensão vitalícia. Mas se o cara é bandido, matou o outro lá. Tá. Olha só. Eu estou falando que aplica porque isso existe. Agora, se a pessoa, a família do morto, vai conseguir receber, aí é outra história. Aí a gente cai naquilo que eu te falei. Ganha, mas não leva. Por quê? Se quem matou realmente foi um bandido, é claro que ele não vai ter condição de fazer isso. Aí fica aquele processo suspenso lá, porque não tem como executar. Então, é aquela situação, ganha, mas não leva. Mas que, normalmente, quando as ações civis por homicídio ocorrem, essa pensão vitalícia é pedida. Mesmo a pessoa que matou estando presa. Mesmo. Ele paga com o patrimônio dele, né? Exatamente. Se ele tiver, né, patrimônio, sim. Ele paga com o patrimônio dele. Agora, se não tiver, sinto muito. Ganhou, mas não levou. Mas é um funcionário público, por exemplo, né? Aí sim. Pode ser até descontado do salário dele. O cara é um guarda municipal de Contagem, por exemplo. Sim. Desconto do salário dele, né? Exatamente. O seu exemplo tem que ser um guarda de Contagem, Luiz.
É porque é para você, Aldemar. Ele não falou o seu nome. Foi específico, Aldemar, esse Eu não negócio, sou viu? empresário. O empresário tem mais dinheiro que... Pessoal, aqui, antes de vocês irem embora, então, agora que tem mais gente aqui, estamos combinados, então, fazer nossa prova na aula da semana que vem. Vou disponibilizar ela na segunda e na aula, durante a aula da semana que vem, vocês me entregam o gabarito e tudo mais. Fechado? Fechado. Tchau. Tchau. Vocês jogam aí no grupo para mim. Juarez, já te mando o link. Já jogaram, já até jogaram. Tá bom, pessoal. Até já, pessoal. Bom intervalo. Até. É. Ô, Baiano.